Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre atitudes negativas de um cristão. Talvez alguém possa perguntar, mas quando ocorre uma atitude negativa de um cristão? O que se espera de um cristão, de um seguidor de Cristo, de alguém que conhece a palavra de Deus, que ele tenha atitudes sempre positivas. Mas infelizmente, algumas coisas às vezes acontecem na vida do servo de Deus, da serva de Deus, e acaba por cometer algumas atitudes que não são positivas, portanto negativas. Então, atitudes negativas de um cristão, quando é que elas acontecem? Ou em que momentos elas podem acontecer? Em primeiro lugar, uma atitude negativa de um cristão, ela pode acontecer quando há demasiada autoconfiança. Venha, respondeu ele, ou seja, Pedro disse, quando viu Jesus ali andando sobre as águas, disse, mestre, deixa que eu vá até aí. Muita confiança, quer dizer, se Jesus está andando sobre as águas, eu também posso andar. Se ele pode, eu também posso, não é verdade? Então, quando ele disse para Jesus deixar ele vir, e Jesus disse para ele, venha. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 29 e 30, nós encontramos o seguinte. Então a palavra diz assim, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andando sobre a água, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Aqui nós vemos nessa atitude de Pedro, discípulo do Senhor, inicialmente uma confiança muito grande. Existiam outros discípulos aí no barco também, quando Jesus vinha andando sobre as águas e se aproximando deles. Mas Pedro, ele toma uma atitude, de muita confiança, diz, Senhor, deixa que eu vá até aí. E Jesus disse, então venha. E ele saiu determinado. Mas, ao invés de olhar e confiar em Jesus, ele começou a prestar atenção no vento, porque o vento era forte. E aí ele começa a ver que ele não tinha tanta capacidade assim para andar sobre as águas. Ele começa a afundar. Só então ele resolve pedir socorro, ajuda. Senhor, ajuda-me, socorre-me. E Jesus então o socorreu, estendeu a mão, entraram no barco. Aquela história que nós cristãos todos conhecemos. Então, o cristão ele pode cometer uma atitude negativa em relação a Cristo quando ele começa a pensar que ele já sabe muito, que ele já consegue muito, que ele já sabe fazer as coisas e não depende mais de ninguém. Acontece que quando ele se lança em mar revolto com esse pensamento, ele logo percebe que as dificuldades que surgem, elas são muito fortes. Ele começa então a perecer. Mas ainda bem que Pedro lembra ainda que, um pouco tarde, mas ainda em tempo, que Jesus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor. Outra situação em que pode ocorrer uma atitude negativa do cristão em relação a Cristo é quando há descuido na oração. Marcos capítulo 14, versículo 37 diz assim: Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando há descuido na oração, a gente pode cometer também uma atitude negativa em relação a Cristo, que não é esperado do cristão. Jesus levando os seus discípulos ali para o monte, né, nos momentos que precediam a morte, a crucificação de Cristo, ele leva os seus discípulos para orarem com ele. E ele deixa os discípulos orando em um determinado lugar e ele anda mais um pouco à frente para orar também ao Pai. E ele fica uma hora em oração. Né? Então, irmão, imagina, poucas pessoas hoje que têm a disposição de orar uma hora sem parar. E na época também não era muito diferente, não. Jesus ora durante uma hora inteira e quando ele volta para o lugar onde ele deixou os discípulos, ele encontra os discípulos dormindo. Portanto, descuido na oração no momento que não poderia haver descuido. E ele então chama Pedro dizendo, você está dormindo? Você não pode vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai para que não entrem em tentação. Então esta é uma recomendação, uma orientação do Mestre Jesus para todos nós. Devemos caprichar e não nos descuidar de oração. Porque a palavra do Senhor diz, vigiai e orai. Né? Então nós temos que ser sempre vigilantes e estar sempre em oração. Porque as dificuldades da vida, os problemas da vida, eles surgem e eles são superados quando nós não nos descuidamos da oração. Mas quando nós nos descuidamos da oração, então estamos agindo negativamente em relação às ordens de Cristo. Outro momento em que podemos proceder negativamente em relação à palavra de Deus, em relação ao nosso Cristo Jesus, é quando se abandona a comunhão dos irmãos e ainda mais, quando se segue Jesus de longe. Aqui esta passagem nós encontramos também em Marcos, quando fala que Pedro, ele seguiu Jesus, mas seguiu de longe. Ele não queria ser reconhecido como discípulo do Senhor Jesus. Ele abandona a comunhão com os seus irmãos, ele deixa os seus irmãos para trás, né, os discípulos, e ele sozinho vai, né, mas ele vai seguindo Jesus de longe. Então, a palavra de Deus diz assim, em Marcos capítulo 14, versículo 54. E Pedro seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume, ou aquentando-se no fogo. Né? Então ele estava ali, completamente longe da sua congregação, completamente longe dos seus irmãos, dos demais discípulos de Jesus, seguindo Jesus de longe e assentado juntamente com os servos ali do sumo sacerdote. E então aconteceu que, quando ele foi reconhecido, ele nega 3 vezes a Jesus. Tá? Não conheço esse homem, não sei quem ele é, e assim por diante. Até que o galo cante,
e aquele Pedro confiante que disse que jamais abandonaria Jesus, embora todos os outros abandonassem, ele não faria isso. Jesus disse para ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E foi então quando o galo cantou, e Pedro então se sentiu realmente alguém que estava em falha com o mestre, né? E ele retira-se dali, ele chora amargamente. Então, muitas vezes, nós choramos amargamente por estarmos seguindo Jesus de longe, sem aquela decisão, sem aquela atitude realmente confiante. Aconteça o que acontecer, eu sou um servo do Senhor e vou continuar servindo a Ele, na pobreza, na riqueza, na bonança e também na dificuldade. Então, meus amados irmãos, atitudes negativas em relação a Cristo, elas são cometidas constantemente na vida de cristãos quando não tomam os cuidados necessários, né? Quando há uma demonstração de autoconfiança, nós não somos ninguém, nós precisamos de Cristo todos os momentos da nossa vida. Ninguém é forte, forte é o nosso Deus. Amém? Também quando nos descuidamos da oração, né? Então as complicações, elas acontecem muitas vezes por falta de uma vida de oração mais efetiva. Quando abandonamos também a nossa congregação e quando começamos, em consequência disso, a seguir Jesus de longe. Não, temos que seguir Jesus de perto, como Paulo nos orienta em uma das suas cartas, dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo firmemente para o alvo. Tá? E também a palavra de Deus diz que nós temos que ir, né, vencendo e sendo transformado de glória em glória, até chegarmos à plenitude completa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus assim abençoe ricamente a cada um e que essa palavra possa realmente tocar os nossos corações, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, nos orienta e nos capacita. Em Cristo Jesus podemos todas as coisas, como diz a palavra do Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Não em minha capacidade, mas naquele que me fortalece. Amém? Deus abençoe ricamente a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus realmente guie e guarde a vida de cada um dos seus filhos, hoje e sempre. Amém.